Como o jutsu de substituição quebra a obra de Naruto. Os caras já estão achando problema lá no jutsu de substituição, porra. Vem comigo, dá o like sempre no canal e bora. O jutsu de substituição parece um tanto um absurdo, não é verdade? Esta técnica é uma das marcas registradas na série de Naruto e tem sido utilizada desde o primeiro teste do arco do sino. Sob a supervisão de Kakashi, eu realmente aprecio como é engenhoso esse jutsu. É um daquelas recursos que pode tornar as lutas memoráveis e envolventes. No entanto, não podemos negar que ele acaba simplificando muitos dos confrontos ao longo da série Naruto. Honestamente, talvez não devesse existir, ou pelo menos deveria ter sido desenvolvida de uma maneira bastante diferente e menos poderosa. A mecânica desse jutsu é bastante simples, como explicado por Sasuke durante o teste do sino. Basicamente, você se substitui por um objeto inanimado, como um bloco de madeira, uma pedra, um animal, ou até mesmo outra pessoa. Esse objeto é atingido pelo ataque em vez de você, proporcionando um momento oportuno para contra-atacar enquanto seu oponente acreditava que realmente acertou em você. É uma ilusão de ótica eficaz, mas claro, personagens logo percebem quando alguém utiliza os jutsus. Um aspecto crucial desse jutsu é que você precisa ser atingido por algo que realmente causaria dano para ativá-lo. Vemos repetidas vezes personagens sendo contidos e optando por não usar o jutsu de substituição até serem atingidos por algo significativo. Por exemplo, quando Kakashi é contido pelas correntes dos Irmãos de Névoa na primeira saga do arco Zabuza, ele só recorre ao jutsu quando as correntes realmente o atingem. O mesmo acontece quando Jiraiya enfrenta o Caminho Animal de Pain. Ele só utiliza o jutsu de substituição quando o pretende com o cabelo, permitindo-lhe contra-atacar no momento certo. Se aplica porque eles usam o jutsu de substituição. Algo tem que acertar você para justificar o uso dele, como o exemplificado no início de Naruto. Isso definitivamente tem raízes na tradição ninja real e na vida cotidiana. A técnica é baseada em uma arte ninja chamada Kawarinmi, que significa... Como é que é o nome? Peraí. Como é que é o nome da técnica? A técnica é baseada em uma arte ninja chamada Kawarinmi. Calma, mamãe. Eu não entendi o que tu falou, irmão. Porra, tá de sacanagem, mano. Desculpa aí, gente. Não consigo segurar aqui. Porra, mano. Não consegui segurar aqui, mano. Me pegou de surpresa, porra. Me pegou desprevenido. Me pegou de pé trocado, rapaz. Tá de sacanagem. Que significa literalmente substituição em japonês. É isso aí. Nesta arte, os ninjas se substituíram por objetos que poderiam ser confundidos com eles, como bonecos ou manequins. Além disso, também pode envolver uma mudança rápida de posição, o que é algo que realmente vemos na série. Algumas das pessoas afirmam que é necessário usar a técnica de Shunshin, movimento de instantâneo, para realizar a substituição, mas isso nunca é implicitamente declarado em algum lugar, nem nos dados do anime, nem durante as explicações do jutsu na série. A explicação é simples. O jutsu envolve trocar de lugar com algo próximo. Mesmo que a técnica de movimento instantâneo fosse usada, ainda seria necessário colocar algo no lugar do ninja. Portanto, o ninja é mais parecido com um teletransporte hardcore, trocando de lugar com um objeto. Além disso, é importante mencionar que o jutsu de substituição requer sinais de mão. Embora seja difícil perceber isso, já que raramente vemos os personagens realizando sinais de mãos explicitamente, geralmente é subentendido que os sinais de mão foram feitos fora da tela, e os ninjas estavam prontos quando foram atacados, ativando o jutsu. O problema com esse jutsu é que ele é praticamente uma carta da liberdade da prisão em Naruto. Sempre que um personagem é atingido por um jutsu, e Kishimoto não tem uma solução clara para a situação, o jutsu de substituição é a saída fácil. Isso tira a necessidade de pensar muito na luta em si. No confluxo da batalha... Mano, depois de saber que o Kishimoto trabalhava 19 horas por dia pra fazer o mangá, claramente a gente sabe que esse cara souzista ele não era. Óbvio que o argumento da substituição é uma coisa muito interessante, porque se tu for pensar, enriquece a obra, não desvaloriza. Na verdade, não quebra de maneira nenhuma a obra. Até agora ele explicou o que é o jutsu de Até agora ele explicou o que é o jutsu de substituição. E, velho, é o que é. E é bom, na verdade é muito legal. É que a questão é que o jutsu sempre foi usado da maneira certa. Nunca foi usado de maneira errada ou... porque o Kishimoto não conseguia pensar numa forma de melhor de... Não, mano. O jutsu de substituição não é uma criação do Kishimoto. Como são ninjas, faz total sentido que eles usem jutsu de substituição.
Assim como em Dragon Ball os caras desviam ou se teletransportam, no caso do Naruto, como eles não se teletransportam, a maioria, né, são poucos que conseguem fazer isso, vai ter o jutsu de substituição, que faz total sentido dentro da narrativa, ou seja, é uma habilidade. É uma habilidade que faz total sentido dentro da história, total, não é totalmente desligada. Por exemplo, os caras vão se teletransportar toda hora. Não faz sentido pro mundo de Naruto, mas agora um jutsu de substituição, onde tu vira um pau, vira uma pedra, vira um pedaço de qualquer coisa, cara, então faz sentido, não vejo que quebra não. E na estratégia, basta usar o jutsu de substituição e tudo está resolvido. Isso é frustrante, pois retira a profundidade das lutas da necessidade de estratégia. É que não tira nada da luta, porra. Não é irritante e não tira nem um pouco do valor da luta ou do peso da luta, eu não concordo. Os personagens muitas vezes montam um jutsu de substituição antes de usá-lo. Às vezes, é bom para os personagens não revelarem suas técnicas no meio de uma briga. Mas quando eles preparam o jutsu toda vez que o utilizam, isso se torna monótono. Você fica se perguntando por que alguém atingido por algo não usou um jutsu de substituição. Jiraiya, por exemplo, conseguiu. Enfrentando 6 caminhos da dor. Por que não se substituiu? Ele não conseguiu. Que estava prestes a enfrentar uma... A pergunta que eu faço é, a mesma pergunta que ele tá fazendo aqui, por que o cara que foi atingido por um golpe não usou o jutsu de substituição? Porque ele não conseguiu usar o jutsu de substituição. Simples, é tão simples de entender, irmão. Olha o seguinte, por que tu caiu de boca no chão e não botou a mão pra se proteger quando tu tropeçou? Essa é a pergunta que eu te faço. Tu vai me dizer, não, porque eu não consegui. A mesma coisa serve pros ninjas. Lembra, quanto mais, por exemplo, tu é um ninja de elite, quanto menos forte o teu inimigo é, mais fácil é pra te desviar dos golpes, não é mesmo? Então, partindo desse pressuposto, quanto maior a força do teu inimigo, mais difícil é pra te ser acertado. Pra te desviar, pô. Mais difícil é pra te desviar. Ou seja, mais difícil é também para fazer jutsus. E assim, jutsu de substituição também se torna mais difícil de fazer, conforme o inimigo vai ficando mais difícil. E outra coisa, tem que pensar na questão do cansaço. Por que tu não correu mais 5 km depois dos 10 que tu tinha corrido antes? Me diz, por que tu não correu? Porque eu estava cansado. Mesma coisa no caso do Jiraiya. O Jiraiya não fez um jutsu de substituição porque ele estava cagado todo, pô, sem braço, fudido, sem chakra. Ele usou a última força que ele tinha pra mandar uma mensagem pro Naruto, lá pra toda a Folha no geral, e foi o que ele fez. Então, porra, é simples de entender, mano. A galera dos novos canais de anime tem que assistir o desenho, não só como um bagulho assim, ó. Não, porque não aconteceu isso, se não aconteceu isso, é porque tu tem que ver a história toda, tu tem que levar também pra vida real. Existe cansaço, existe falta de oportunidade, existe não conseguir fazer, existe errar, existe todas essas possibilidades, tá entendendo? Uma situação perigosa. Então, por que não configurou a substituição com antecedência? A única vez que vemos alguém estender sinais de mãos para o jutsu de substituição é quando Sakura luta contra os ninjas celulares na Floresta da Morte. Ela usa a técnica de forma inteligente, repetindo a substituição várias vezes. Quando Zaku pensa que ela vai usá-la novamente, tem vídeo desse aqui no canal, tá? Eu analiso essa luta inteira, esse episódio inteiro. É o episódio mais merda de Naruto, protagonizado pela Sakura. Aqui, nesse episódio, provou pra gente que ele odeia Sakura. É esse episódio. Assiste que tu vai gostar bastante, tá bom? Novamente, Sakura surpreende ao não a fazer, tomando shurikens nas pernas e nos braços antes de contra-atacar. Foi uma estratégia interessante, envolvendo sacrifício próprio. Mas essa foi a única vez que vimos um personagem tecer sinais de mãos para usar o jutsu de substituição. Em teoria, o jutsu de substituição permitiria escapar de qualquer tipo de ataque físico, o que, pensa bem, meio que desafia a lógica do universo ninja. Se os ninjas podem lançar este jutsu toda vez que são atacados, por que não o fazem constantemente? Por que não? Mano, porque eles não conseguem, é tão simples de entender, maninho. Os caras não conseguem fazer toda hora. Tem um limite. Porque, porra, que pergunta boba, mano. Sério, eu não gosto de avacalhar, falar o bagulho, mas, porra, é uma pergunta que se torna um pouco boba se a gente for... Porque se existe jutsu de substituição, por que o cara não usa o tempo todo? É a mesma coisa que tu me perguntar o seguinte: se existe água, por que tu tá com sede? Porra, porque eu não tomei água, porra, porque eu não consegui. É lógica, tem que usar lógica. Tem jutsu de substituição. E aí eu vou sempre borrar essa merda, já tô brabo já. Tô ficando irritado com esse nome aqui. Jutsu de substituição tem o tempo todo.
mas não quer dizer que tu consegue usar o tempo todo. Assim como tu consegue correr, mas tu não consegue correr o tempo todo. É simples. E não lança novamente assim que o jutsu é usado, garantindo que na próxima vez foram atingidos possam se substituir novamente. Isso parece Só pra deixar bem claro, não estou bravo com o cara e nada, eu sou assim, tá? A gente tá falando sobre Naruto aqui. Calma aí, Morena, calma aí. ponto desequilibrado, e é uma das falhas mais notáveis desse jutsu. Até mesmo o aspecto mais notável desse jutsu é o fato de ser uma técnica de classificação na hierarquia do jutsu no universo de Naruto. Os jutsus de classificação, e são literalmente as mais básicas, são técnicas simples que qualquer aluno da academia deve dominar antes de sair da academia ninja. Esse jutsu, antes mesmo de ser considerado um jutsu ninja, requer apenas 5 sinais de mão: tigre, javali, boi, cachorro, cobra. Ele é caracterizando como um jutsu de suplementar e uma habilidade geral, que significa que praticamente todos no mundo ninja têm acesso a ele. Observamos seu amplo uso no início da série, nos primeiros arcos, mas com o tempo especificamente após o salto temporal, a utilização da substituição diminui consideravelmente. Kishimoto percebeu que esse jutsu poderia desequilibrar as lutas, especialmente se todos os personagens o utilizassem incessantemente para evitar serem atingidos. Essa mudança na frequência de uso ocorre porque Kishimoto não previu inicialmente a extensão da história e, ao perceber que a série teria uma longa duração, decidiu diminuir a ênfase da substituição. No início de Naruto, Kishimoto favoreceu bastante esse jutsu porque ele aprecia batalhas como várias reviravoltas e falsas expectativas. Assim como os jutsus, os selos de mão também. Os selos de mão acabaram. Por quê? Porque meio que não fazia tanto sentido usar. Naruto, como série, encoraja o uso de estratégia, criando reviravoltas nas lutas, e o jutsu de substituição foi uma maneira conveniente de alcançar isso. No entanto, ao perceber que o uso generalizado deste jutsu comprometeria a credibilidade das batalhas, Kishimoto optou por ignorá-lo. É interessante notar que, enquanto o jutsu de substituição é uma técnica simples e eficaz, ele também tem suas limitações. Por exemplo, quando confrontado com um jutsu extremamente poderoso, como o Amaterasu, que é destinado a destruir tudo que atinge, a substituição torna-se menos eficaz, exigindo uma quantidade intensa de chakra e uma preparação cuidadosa para serem bem-sucedido. Assim, enquanto é uma técnica versátil, não é uma solução infalível em todas as situações. Amaterasu impune, o que é uma compensação incrível quando considerarmos a perspectiva do chakra. Usar um jutsu de classificação praticamente requer nenhum chakra. E até mesmo Kakashi estava utilizando essa técnica insensatamente. Isso significa que não é necessário gastar muito chakra para se esquivar de um Amaterasu, algo que seria teoricamente impossível de evitar. No entanto, você pode realizar essa esquiva, simplesmente trocando de lugar com outra pessoa. Além disso, o usuário original do Amaterasu gastou muito chakra do que você. Agora você está em uma ótima vantagem na luta. Conforme as batalhas se tornavam mais intensas e os personagens adquiriram acesso a jutsu mais poderosos em Naruto Shippuden, Kishimoto escolheu não dar ênfase ao jutsu de substituição clássico. Ele provavelmente pensou, abrindo aspas, não vou reconhecer a existência do uso do jutsu de substituição. Já está ultrapassado. Fechando aspas. No entanto... Mano, lembrando, isso aqui não foi o Kishimoto que disse, tá? Ele tá dizendo que ele achou que o Kishimoto disse isso. Tá entendendo? É tipo, ó, o Kishimoto deve ter pensado o seguinte. Existe a substituição clássica, em que você troca de lugar com um tronco ou algo semelhante. E também há tipos complexos de substituição. O exemplo notável é a substituição do estilo de Orochimaru, em que ele simplesmente muda de pele. Isso está em sintonia com o tema de Orochimaru, que está relacionado a ser uma cobra, e o visual é intrigante. É um tanto nojento, mas ao mesmo tempo fascinante ver Orochimaru cuspindo outra camada de pele e, em seguida, voltar para a luta. Ele usa essa técnica quando o original é atingido por um ataque. Também é implícito que o jutsu consome bastante chakra, como evidenciado por Sasuke, que esgotou rapidamente seu chakra ao usar essa técnica durante a luta contra Itachi. Portanto, faz sentido que seja uma técnica extremamente poderosa e uma espécie de carta de prisão gratuita, para escapar de ataques perigosos. Outro exemplo interessante é a substituição de Gaara, onde ele se substitui por sua própria areia. Isso assemelha à substituição clássica, mas tem uma abordagem um pouco diferente, usando uma casca de areia em vez de um tronco. Essas variações adicionam um elemento de criatividade ao jutsu de substituição e mostram que, apesar de sua simplicidade, ele pode ser adaptado de maneira única por diferentes shinobis. Outro exemplo é a substituição do estilo abelha assassina de Killer Bee, onde ele pode se substituir com um tentáculo que ele mesmo produz com seu perfume. Esse uso criativo do jutsu adiciona uma dimensão única, mostrando que o jutsu pode ser personalizado de acordo com as habilidades de cada shinobi. Um uso interessante da substituição foi no arco da guerra, quando Naruto... Na verdade, todos os jutsus são a mesma coisa, só que tu, ao invés de substituir por um pau, tu substitui por outra coisa.
Tá entendendo? Tu pode virar um dinossauro. Tu pode substituir por isso aqui, ó. É só tu fazer a técnica trocando por isso aqui. Então todas as técnicas tecnicamente são iguais, tirando a do Orochimaru. A do Orochimaru é um pouquinho diferente. É um pouco diferente mesmo. Só que as outras que, é por areia, é por não sei o que, é tudo a mesma coisa. Só muda um material. Naruto usou esse jutsu para atacar o 10 cauda de cima. Kakashi também usou seu tentáculo existente. E então o A cauda simplesmente apareceu, indicando que Naruto investiu muito chakra nessa técnica. Isso implica que o jutsu é caro em termos de consumo de chakra, o que faz muito sentido. Considerando sua eficácia como uma poderosa forma de escapar do Amaterasu, vemos um padrão aqui, não é? Quando Sasuke o usou contra Killer Bee, foi assim que ele sobreviveu, substituindo por sua cauda. Finalmente, temos a substituição do estilo modo Limbo, em que Madara pode trocar de lugar com seus clones do Limbo. Ele utiliza isso quando foi atingido por um Chidori e um Rasengan, e Naruto e Sasuke atacaram o clone do Limbo, pensando que Madara havia se substituído. Isso mostra que o jutsu é uma ferramenta poderosa, mas não é sem limitações. Embora Madara pudesse ter utilizado isso de maneira mais estratégica em momentos cruciais de sua carreira, como foi quando ele atacou os Zetsu por trás, a história precisa seguir seu curso, e a trama com Kaguya tinha se desenrolar. A questão do quanto de chakra o jutsu consome não é explicitamente explicada, mas o Limbo parece ser uma técnica cara, dada a sua extrema potência. Assim, o jutsu de substituição, apesar de sua classificação e inicial e simplicidade aparente, revela-se uma ferramenta vertil e dinâmica, quando adaptado por diferentes shinobis, acrescentando profundidade e criatividade às batalhas do ninja. Pelo menos por um bom tempo, você pode neutralizar o clone do Limbo selado e aproveitar a oportunidade para atacar o verdadeiro assassino enquanto ele não tem um clone de Limbo disponível, especialmente na forma de Rinnegan. Quando ele não tinha todos os seus clones de Limbo disponível, isso poderia ter sido uma vantagem estratégica, mas quando voltarmos ao jutsu de substituição original, surgem questões que simplesmente não fazem muito sentido. Entendo que quando alguém é atingido e a substituição é ativada, a primeira coisa que vemos é, na verdade, uma ilusão. Por exemplo, claramente vemos Kakashi sendo atingido por kunais e shurikens durante o teste do sino. E depois, o vemos sendo completamente destruído pelas correntes dos Irmãos da Névoa, transformando-se em Gosma. No entanto, depois de algumas páginas, é revelado que era apenas registros e deveria ser um momento de oportunidade quando o adversário pensa, eu o peguei. Então, é quando você ataca. Posso entender que isso talvez seja algum tipo de genjutsu, ou holograma lançado. Embora seja listado como ninjutsu, pode ser uma projeção holográfica, mas, mesmo assim, talvez você tenha que usar o corpo piscar para realizar esse jutsu. Entretanto, ainda não faz muito sentido, já que há muitas vezes em que personagens cuidadosos são contidos a usar esse jutsu, e eles não seriam capazes de mexer o corpo mesmo se estivessem contidos. Por exemplo, a situação de Kakashi com as correntes contra os Irmãos da Névoa não é um exemplo terrível, pois pelo menos eles configuraram Kakashi vendo a água no chão e percebendo que há um inimigo por perto, o que permitiria que ele configurara o jutsu da antemão. No entanto, nunca vemos ninguém usando sinais manuais para o jutsu de substituição, exceto a Sakura lá na Floresta da Morte. Isso pode funcionar às vezes, mas em outras situações, seria mais lógico mostrar os sinais manuais. Por exemplo, nesse episódio aqui, a Sakura recebeu o golpe, mano. Porque assim, se o jutsu de substituição é uma técnica tão simples, e se tu fizer os selos de mão, qualquer um vai saber que aqueles selos de mão são do jutsu. Então, a própria existência de selos de mão para o jutsu de substituição não faz sentido. Ou seja, e é uma coisa que a gente tem que aceitar, uma coisa que é da obra, entendeu? Imagina, tu tá no bagulho, no jogo de futebol. Se o cara fazer assim com a mão, significa que ele vai chutar com a perna direita na direção do gol. Toda vez que ele fizer assim, cara, tu vai estar em cima dele e não vai deixar ele chutar. E tu substituindo a mesma coisa. O cara vai fazer o não sei o que lá, pedra, papel, tesoura, pá, não sei o que. E aí, esse cara vai fazer os chutes de substituição, não vou deixar, não vou acertar ele, vai ficar esperando ele aparecer. Então tu vai fazer uma contra-técnica para aquilo. Então isso aqui já quebraria tudo em Naruto, tecnicamente. A gente não pode levar o pé da letra. Fosse necessário. Uma maneira de substituição glorificada ao observar as lutas, todos coçariam a cabeça pensando, ok, eles estão substituindo novamente. E de novo, e de novo. Mesmo que os sinais manuais fossem mostrados todas as vezes, e se soubéssemos quando os personagens estavam lançando esse jutsu, ainda seria muito dominado por ser um nível tão baixo. Se o Kishimoto ele tivesse decidido realmente ficar com esse jutsu de forma como faz sentido no universo do Naruto, todos estariam spamando esse jutsu incessantemente. E as lutas em toda a série, Naruto seriam muito mais semelhantes às lutas lá no primeiro arco, onde os jutsus de substituição eram muito comuns. Essa foi a ideia inicial dele, mas ele logo percebeu que esse jutsu causaria muitos problemas. Ele optou por reduzir o número de vezes que o jutsu de substituição é usado, mesmo que isso não faça sentido e não seja consistente.
No universo prático, com esses poderes e com um jutsu tão importantemente disponível para todos, fácil de usar e que quase não requer chakra, seria lógico que todos dominassem e utilizassem esse jutsu em suas batalhas. Pessoas como Sakura, que lutou na Floresta da Morte usando predominantemente esse jutsu, seriam comuns. Enviar spam com o jutsu de substituição, trocando de lugar com algo Quer parecido. dizer que tá, o nível dos ninjas aumenta também. E aí seria mais difícil usar o jutsu, já que os ninjas ficam mais rápidos. E aí tu pensaria algumas vezes antes de usar esse jutsu, mas se tu usasse, o cara já estaria esperando tu usar de novo ou onde tu ia aparecer, entendeu? Pensa assim, ó, o jutsu de substituição é como se fosse passar a bola. Tá passando a bola no jogo. Passar a bola, o passe, é uma coisa muito simples. Qualquer um faz. Tá entendendo? Mas tu pode errar. Mesmo um profissional erra um passe. Tá entendendo? Outra coisa, quanto mais profissional tu é, melhor vai ser teu passe, porém o teu inimigo também vai ser maior, os teus adversários vão ser melhores, e eles vão saber interceptar passes. É a mesma coisa pro jutsu de substituição. O cara sabe fazer, mas o outro cara sabe que tu sabe fazer e sabe fazer tão bem quanto tu, e também ele tem alguma técnica, alguma forma de se antever ou se preparar para essa técnica aí que é tão simples. Tá entendendo? Então isso funcionaria para ninjas de baixo padrão aqui. Nível E, tá entendendo? Os níveis mais baixos. Agora, nível alto, S, A e o caralho, isso se torna meio que irrelevante. É como passar a bola. Tu vai fazer, mas outro cara também vai fazer e vai saber como te pegar fazendo isso aí. Tá entendendo? Evitar ataques. Seria uma estratégia predominante em batalhas. Isso me lembra de outro jutsu, o Amino Tajikara, quando Sasuke adquiriu o Rinnegan, uma habilidade especial que Rinnegan originalmente possui é o Limbo. Enquanto Sasuke tem o Amino Tajikara, o Limbo é indiscutivelmente a habilidade mais forte na série. O Amino Tajikara é essencialmente uma forma glorificada de jutsu de substituição. O jutsu Amino Tajikara não requer sinais de mão, tornando-o ainda mais poderoso do que o jutsu de substituição. Você pode simplesmente olhar para um objeto ou nem mesmo olhar, apenas precisar saber que o objeto existe ali mesmo e trocar de lugar com ele. Além disso, há um tempo de espera, tornando-o mais complexo do que o jutsu de substituição. A Sakura, ela demonstrou isso, o poder de substituição, lá na Floresta da Morte, na parte 1. Quando ela tinha que o apenas Ame, 12 mano, anos. ele é uma técnica de teletransporte. Jutsu de substituição tá substituindo o teu corpo. Ou seja, eles não explicam muito bem como funciona. Se tu se teletransportasse, trocasse de lugar com um pau. Alguma coisa assim, tá ligado? Anos de idade. Comparando isso com Amino Tajikara de Sasuke, parece que a substituição de Sakura nesse contexto específico é mais poderosa. Obviamente, estou exagerando ao comparar o Amino Tajikara com o Limbo. Embora ambos Tu tá exagerando, porque tu tá comparando a técnica de teletransporte com substituição. Porra, possam ser usados para totalmente diversas diferente. finalidades, como trocar de lugar com aliados ou objetos. O principal propósito do Amino Tajikara, assim como o jutsu de substituição, é evitar ataques ao trocar de lugar com outra coisa quando prestes a ser atingido por E algo. o Amino Tajikara, tu troca de lugar com... Pode trocar com o próprio inimigo. Imagina, o cara toca uma kunai em ti, tu se troca de lugar com o teu próprio inimigo e ele recebe... Então é um bagulho muito... Há outro jutsu avançar. semelhante ao jutsu de substituição chamado Izanagi. Nesse jutsu, você é atingido por algo e, em seguida, lança o jutsu novamente em si mesmo para ser evitado e atingido. Não, Isa- não. O Izanagi não é substituição, irmão. Aí tá errado o negócio. O Izanagi refaz o acontecimento. Ou seja, o Izanagi, ele é uma técnica que... Ou seja, o Izanagi é um genjutsu. Ele mexe com a ilusão, ele quebra a barreira entre ilusão e realidade. Não é substituição. Aí tu até tinha citado uns outras técnicas que eu deixei. Eu não sei que tal... Eu deixei as outras técnicas serem consideradas substituição, as outras que tu citou aqui. Substituição é só substituição. Izanagi é um genjutsu que mexe com a realidade, meio que tu refaz. Tu fala assim, não, a minha morte, o cara te acertou. Tu vai falar o seguinte, não, aquilo era mentira. E na verdade eu tô vivo, não aconteceu nada. Só que em troca disso tu perde a luz do olho. Teu olho fica, o teu Sharingan no caso, né, fica inutilizável. Então não é uma técnica de substituição. Apesar de tu receber o golpe e conseguir escapar tecnicamente dele, como se fosse uma substituição, não substituiu. Tu refez o acontecimento. Izanagi requer uma configuração antecipada e torna o usuário temporariamente imortal por um certo período. É diferente da substituição, porque, com alguma substituição, você precisa tecer os sinais de mãos para evitá-la. Com Izanagi, basta lançá-lo através de um dos seus Sharingans, mas isso resultará na perda de luz do Sharingan. Ambos, o jutsu Amino Tajikara e Izanagi, adicionam uma camada de complexidade às habilidades dos shinobis, expandindo suas opções estratégicas em combate.
Essa variedade de técnica contribui para a riqueza e a imprevisibilidade das batalhas no mundo de Naruto. Vídeo muito bom, o canal tá na descrição do irmão aqui. E lembrando, pessoal, apoia sempre a gente aí, dá o like, se inscreve no canal e apoia para que a gente possa continuar o trabalho para vocês, beijinho e até o próximo vídeo.